Imagine que você está vivendo normalmente a sua vida como um trabalhador comum. Agora imagine também que esse meio de vida acaba sendo interrompido quando zumbis começam a aparecer. É isso que nós vamos ver no volume 1 de I Am a Hero. Se você gostar desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam desse vídeo aqui. Também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que possa gostar desse canal ou desse mangá. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Hideo, chegando no apartamento dele. Ele chega no apartamento, começa a dançar, ele é um pouco estranho, o Hideo. Ele chega na casa dele, guarda as coisas e começa a fazer a janta dele. Quando ele tá almoçando, ele liga a TV para ver a reportagem, o que tá passando ali. E é quando uma pessoa aparece ali. Ele começa a comentar que ele não gosta tanto das repórteres assim, porque todo mundo acha repórteres maravilhosas, querem namorar com ela e tal, simplesmente por elas serem tecnicamente famosas. Ele fala que ele não concorda com essa visão porque o repórter, ele não tem, digamos assim, uma profissão tão admirável como, por exemplo, uma policial ou uma aeromoça que basicamente arrisca a vida dela todos os dias para ajudar outras pessoas. Só que enquanto ele está comentando isso, por algum motivo o canal que ele está assistindo acaba saindo do ar. Ele tenta procurar outros canais, só que continua também sem sinal, até que ele decide pegar o rádio dele e ligar para ver o que está acontecendo em volta do mundo. Acontece que quando ele liga o rádio, começa uma reportagem falando que houve um incêndio num lar de idosos e que o principal responsável por isso seria um homem de por volta de 30 anos que fez isso. O problema é que enquanto ele tá vendo essas notícias, ele vê um ser estranho embaixo da cama dele. Ele fica assustado, obviamente, com isso, só que ele acredita que é tudo imaginação dele. E ele atribui isso porque o colega de trabalho dele fica toda hora contando histórias de terror e lendas urbanas. E ele acredita que isso está afetando a cabeça dele, tanto que ele tem uma espécie de saco de pancadas ali que tem o rosto desse colega de trabalho dele, que ele acaba até batendo nele. O estranho é que depois disso o rádio também fica sem sinal. E ele também comenta que é bastante estranho porque ele não tá ouvindo o barulho dos carros na rodovia, sendo que ele mora basicamente ao lado dela. Como ele tá totalmente nervoso ali, ele vai até a prateleira de livros dele e pega os mangás que ele produziu, livros de autoajuda e até mesmo a fotografia do ensino médio dele. Aquele homem que tá ali com ele, que aparentemente é algo da imaginação dele, pergunta por que ele tá fazendo aquilo. Ele fala que ele não gosta muito do passado dele, principalmente na época do colégio, só que de certa forma aquilo meio que acalma ele. Ele então pega todos esses livros, HQs e coloca em formatos de círculos, e ele vai até atrás da estante dele, onde ele acaba pegando uma escopeta. Ele então pega essa escopeta e senta no meio do círculo que ele fez com aqueles livros, e ele fala que ele é um herói. No outro dia ele levanta cedo e acaba indo pro trabalho dele. Aquele homem que é da cabeça dele pergunta por que ele tá saindo tão cedo, sendo que ele nunca priorizou chegar no horário certo de trabalho. Só que ele fala que o editor-chefe do mangá dele vai estar lá, então é meio que feio ele chegar atrasado. Quando ele chega lá, é revelado que ele trabalha com um mangaka de contos meio assim eróticos, e ele começa a conversar com aquele pessoal ali sobre esses assuntos e tal, até que eles começam a debater sobre o mangá em si. Todos começam a conversar sobre como a cultura do Japão ela é tão específica e ela tem um ar meio que tradicional tão forte que é muito difícil, por exemplo, um filme japonês explodir de sucesso no mundo inteiro. E tanto que a única coisa que é meio que marcada no Japão como uma parte da cultura é o próprio... Caramba, que susto! E ele fala que até por isso que o mangá é a única coisa que é meio que bem vista como um ar da própria cultura do Japão, porque você pode colocar qualquer coisa ali. Só que o Hideo começa a entender tanto esse assunto que o próprio editor-chefe fala para eles pararem de conversar e continuar desenhando. Enquanto eles estão desenhando, eles ligam a televisão e a repórter fala sobre um incidente estranho que aconteceu ali, onde um homem acabou atacando uma criança a mordidas. Depois do trabalho, o Hideo ele recebe uma mensagem da namorada dele, a Teco, e ela fala para ele ir até lá porque ela fez um jantar especial para ele, então ele acaba indo até lá. O Hideo ele fica lá, eles jantam, e durante a janta ele até comenta sobre a discussão que ele teve no trabalho dele com relação aos mangás e tal.
E nós vemos a relação deles ali, os dois conversando, o Hideo fazendo brincadeiras, dançando e tal. Depois da janta, os dois começam a beber e é revelado que a namorada dele também trabalha como uma mangaka. Ela fez uns storyboards sobre o mangá dela e tal, só que ela fala que ela mandou para um homem chamado Nakata ler, e ele falou que gostou bastante da obra dele. Isso deixa o Hideo obviamente meio chateado e ele acaba indo até o banheiro. Quando ele vai no banheiro, ele encontra aquele ser de novo, que é da imaginação dele, e ele pergunta quem é esse Nakata. O Hideo fala que esse tal de Nakata, ele meio que trabalhava no mesmo local que ele, só que quando o Hideo foi pra lá, o Nakata acabou saindo. E não só isso, como o Nakata, ele era ex da Teco, então tem meio que esse clima que o Hideo não curte. Quando ele sai do banheiro, a Teco já tá totalmente bêbada, tanto que ela fica até meio que violenta e agressiva com ele. A Teco, ela fica totalmente insuportável, ela começa a jogar na cara dele que ele é um falido, que ele publicou o mangá até no início, mas o mangá dele não foi pra frente, que o Nakata publicava obras muito melhores que a dele e tal, que ele até deveria ler pra tentar achar alguma inspiração nisso. Depois de muita dor de cabeça, a Teco ela acaba dormindo e o Hideo ele pega e começa meio que fazer uma análise de quanto dinheiro ele precisaria juntar para não só começar a morar com a Teco, como também ter uma casa própria para os dois morarem e terem uma vida tranquila ali no Japão. E pensando no que ela falou sobre ele ler alguma obra do Nakata para tentar arranjar alguma inspiração, então ele vai até a prateleira dela e pega algumas obras do Nakata. Ele até comenta que as obras do Nakata estão muito bonitinhas ali, certinho, enfileiradas, enquanto os mangás que ele publicou estão jogados na prateleira de qualquer maneira. Ele lê o mangá do Nakata e de fato é muito bom, tanto que ele até se emociona com o mangá. No outro dia ele acorda, se despede da Teco e vai pro trabalho dele novamente. Só que antes dele ir pro trabalho, ele acaba passando em uma editora de mangás. Ele mostra meio que o storyboard da obra que ele tá querendo publicar. E o cara que tá ali, o editor, ele acha a obra muito boa, muito bem escrita, personagens profundos. Só que na realidade é mostrado que isso é o que ele imaginava ouvir. Só que na realidade o editor acha os personagens dele bem fracos, a história é um pouco desinteressante, tanto que o protagonista nem é divertido. As pessoas jamais gostariam daquele protagonista. Aquele homem pergunta a idade do Hideo, ele fala que tem 35 anos, e ele fala que, tipo, geralmente quando o mangaka ele vai escrever a história, ele meio que pega várias coisas que aconteceram na vida dele para tornar a obra mais interessante. Então, basicamente, se a obra do mangá é interessante, é porque a vida daquele mangaka é interessante. Então, se o Hideo não sabe fazer histórias interessantes, quer dizer que a vida dele é bastante desinteressante, ninguém leria uma obra feita por ele. Só que é nesse momento que o Nakata aparece ele totalmente exaltado, gritando, falando alto, falando que ele não concorda com o que aquele editor tá falando, que as obras do Hideo têm potencial sim, que elas são bastante interessantes. Só que depois disso, o editor que publica as obras do Nakata acaba meio que tirando ele dali, porque ele tá bem exaltado. Totalmente derrotado por não ter conseguido de novo ter uma obra meio que aprovada ali, o Hideo vai embora cabisbaixo, derrotado, tal. Quando ele tá indo embora, ele acaba encontrando com o Nakata em um táxi. O Nakata aparece ali porque ele acabou esquecendo a marmita do Hideo lá, então ele parou para entregar aquela marmita. O Nakata e ele começam a conversar, falando pra ele não dar ouvidos àquele cara. Só que o Nakata ele tem uma sugestão. Ele fala que ao invés dele colocar um relacionamento entre adolescentes, jovens, ele fala pra ele criar um relacionamento sobre pessoas idosas. Ele fala isso porque o avô do Nakata, ele meio que viveu em um lar de idosos assim. E ele fala que o avô dele tinha várias histórias interessantes sobre casais que se formavam nesse local. E embora fosse uma relação bem turbulenta e conturbada, era bastante inocente o que aquelas pessoas sentiam. Depois dessa conversa, o Nakata vai embora e o Hideo segue o caminho dele. O Hideo então ele vai até uma praça e ele começa a comer ali a marmita dele e ele fala que todas as pessoas têm uma coisa para dizer que são boas, só que ele fala que ele não tem uma coisa boa para falar que ele sabe fazer. Depois disso, o Hideo ele vai até o local onde ele trabalha e agora eles começam a falar sobre música, especificamente sobre rock. A questão que eles levantam é que se o rock ele nunca foi bem visto pela sociedade, porque sempre foi visto como um som muito agressivo, muito rebelde, eles acreditam que os autores de músicas de rock, eles não deveriam ouvir música nenhuma, porque isso meio que quebraria essa imagem de ser uma pessoa rebelde e tal. O Hideo e o outro rapaz, eles começam a estender muito essa discussão, até que o assistente-chefe tem que de novo mandar eles pararem com isso. Enquanto eles estão discutindo ali sobre isso, um dos homens que está trabalhando no mangá, ele parece estar um pouco doente, então ele fala que é bom eles encerrarem o serviço por hoje, então todos vão para suas casas.
Enquanto o Hideo tá indo embora, ele acaba vendo um homem andando de carro até que ele acaba atropelando uma mulher. O cara obviamente fica em desespero por ter atropelado uma pessoa, só que aquela pessoa não tá agindo normalmente. Ela começa a apertar ele, a gritar e tal. E quando aquele homem se dá por si, aquela mulher acaba saindo de perto dele. Só que vendo a aparência daquela mulher, obviamente tem alguma coisa errada. Não era para ela ter sobrevivido a esse acidente. O Hideo ele fica tão apavorado com isso que ele acabou de presenciar que ele corre para casa dele e acaba ligando para Teco para ir lá meio que acalmar ele. Ele explica tudo o que aconteceu, que o quão bizarra era o estado daquela mulher, não tinha como ela ficar viva. Só que a Teco meio que tenta confortar ele, o acidente não foi culpa dele, ele não tem que ficar se culpando assim, porque o errado foi o motorista, se aquela mulher voltasse para se ligar seria daquele motorista, não dele, então ela acaba meio que confortando ele ali. O Hideo no outro dia ele acorda, vai pro trabalho e durante o caminho ele recebe uma mensagem de texto dos amigos dele falando que eles iam depois do expediente ir para um bar encontrar com algumas garotas. O Hideo ele chega até o trabalho dele, começa a trabalhar, estão ali naquela discussão básica sobre a obra e tal, quando eles decidem ligar a televisão para ver o que está passando nos jornais. E é quando eles reparam que a jornalista que estava apresentando no dia anterior não está apresentando. A repórter fala que ela estava extremamente doente, então por isso ela vai substituir ela hoje. Eles acham isso um pouco bizarro, só que beleza. E o detalhe é que um dos assistentes ali, ele não está aparecendo para trabalhar, porque ele fala que está bem doente também. Então por conta disso, eles veem que eles não vão ter assim tanto o que fazer ali sem ter aquele cara, então eles acabam dispensando o pessoal. O Hideo então ele vai à noite no bar com os amigos dele e algumas garotas, só que meio que não dá tão certo assim, porque tá todo mundo bêbado ali, aquelas garotas estão mais interessadas se eles estão bem de vida, digamos assim, do que em qualquer outra coisa, tanto que elas acabam falando que vão no banheiro, só que elas nem voltam mais. Quando eles estão indo embora, o Hideo ele tá totalmente no limite, porque ele já tá amargurado com meio que com ciúmes da Teco, com o Nakata, por conta da vida dele, não consegue publicar uma obra que faça sucesso, então ele acaba meio que explodindo ali na rodovia, falando que ele quer deixar de ser apenas um coadjuvante qualquer, ele quer pelo menos uma vez na vida ser o protagonista da história dele. Vendo o estado que ele tá, os amigos dele meio que para levantar a autoestima dele, levantar a moral dele, falam que vão levar ele até um restaurante de ramen e vão meio que pagar um ramen para ele. Então eles vão para lá bem felizes. Naquela mesma noite, Hideo ele vai até a casa da Teco, decidido que ele vai jogar tudo que ele tá carregando, tanto ciúmes dele. Só que ele repara que o estranho é que o número de policiais nas ruas acabou aumentando por algum motivo. Quando ele chega lá, ela tá até assistindo uma novela, só que ela acaba até se emocionando com um ator ali, só que ela não sabe explicar muito bem o porquê isso. Os dois começam a conversar, ela começa a preparar um yakisoba para eles conversarem ali, passarem a noite juntos. E enquanto eles estão conversando, ela comenta que uma criança acabou atacando ela no parque a mordidas, por isso ela tá com uns curativos no braço. O Hideo ele já tá bem bêbado ali, então ele acaba explodindo com ela, jogando tudo na cara dela, as coisas sobre o Nakata, sobre a vida dele, como ele não tá tendo sucesso, embora ele se esforce pra caramba, ele não consegue fazer uma obra dar certo, ninguém acredita mais nele, nem mesmo ela parece que acredita mais nele, só que é revelado que isso foi só na cabeça dele, na real ele não teve coragem de falar nada. A namorada dele, a Teco, ela percebe que obviamente tem alguma coisa errada com ele porque ele não tá agindo normalmente, e ela fala que se tiver algo que estiver incomodando ele, é pra ele falar, porque ela tá ali pra ajudar ele, ela pode fazer ele se sentir melhor. Ele então pergunta se ela ainda tá se encontrando com o Nakata, se ela até mesmo tá dormindo com ele. Só que ela fala que não, porque a única pessoa que ela ama é o Hideo. E depois desse climão, a Hideo ela meio que pega as coisas dela e acaba indo embora, falando que ela tem muito trabalho para fazer ainda. Totalmente chateado por ter meio que estragado a noite dos dois juntos, o Hideo começa meio que digitar um texto pedindo desculpas pra Teco. Ele começa a se lembrar então como foi que os dois se conheceram. Ele começou a trabalhar como um assistente naquele local onde ele está trabalhando atualmente, quando ele era bem jovem, e foi bem quando o Nakata havia rompido com a Teco e tinha saído de lá. E é revelado que a Teco até mesmo lia algumas das obras que o Hideo publicou e ela era bem fã dele. Enquanto eles estão trabalhando,
a Teco começa a comentar sobre a obra dele e tal. Ela fala que gostou bastante do primeiro volume, só que depois disso ela reparou que teve uma queda agressiva de qualidade no segundo volume. E o Hideo, ele até comenta que foi justamente por isso que ele acabou cancelando a obra dele. Eles continuam trabalhando até que um dia ela acaba encontrando um storyboard que o Hideo fez e ela fica admirada, porque o Hideo meio que fez aquilo meio que sem dar tanta bola, ele nem acreditava que alguém ia gostar de ler aquilo, só que ela gosta pra caramba desse storyboard que ele acabou fazendo. No caminho pra casa os dois estão conversando e eles passam por uma horta de repolho, então como eles já estão ali, eles decidem pegar aquele repolho e ir pra casa meio que aproveitar que eles já pegaram aquilo. Então eles vão, compram carne e fazem meio que uma sopa para passar a noite juntos. Quando eles chegam na casa da Teco, ela fala para ele não reparar que a casa tá bem zoada, tá bem acabada, só que ela pretende mudar de casa, por isso ela não tá dando tanta bola pro estado que a casa tá. E os dois começam a conversar, tem uma interação interessante deles, porque, por exemplo, o Hideo, ele fala que ele não pode comer tomates, porque ele sempre passava mal e tal, só que a Teco fala que isso é só uma coisa psicológica na cabeça dele. Se ele decidir que vai comer ali, não tem problema nenhum, ele vai passar bem e vida que segue. E meio que uma brincadeira de desafio e tal, ele fala que se ele comer aquele tomate e não passar mal, ele poderia dormir com ela. E ela acaba aceitando isso, porque afinal de contas os dois estão bem bêbados ali. E como ele acaba comendo aquele tomate e não passa mal, os dois acabam dormindo juntos. O Hideo, ele termina de escrever o texto para a Teco e manda a mensagem para ela, só que ela demora muito de responder. Isso acaba deixando o Hideo totalmente desesperado, porque ele não pode perder também a pessoa que ele ama. No outro dia o Hideo acorda com o assistente desesperado, falando para ele correr até lá, porque o prazo tá estourando, ele tem que correr para produzir o máximo de páginas que eles conseguirem para conseguir entregar aquele mangá no prazo. Então o Hideo acaba correndo para lá. Quando ele verifica a caixa de correio dele, ele repara que vai ter meio que uma convenção de tiro que ele sempre participava. Ele prepara... Caramba, esses coquinhos que caem aqui no telhado, eu vou te falar. Quando eles estão lá no trabalho conversando, eles percebem que uma das assistentes acabou não aparecendo, porque ela falou que tá bastante doente, então ela decidiu ficar na casa dela. Eles conversam sobre isso e o Hideo toda hora ele olha o telefone para ver se a Teco mandou mensagem, só que ela não respondeu ainda. Quando eles ligam a televisão para ver o jornal, ver o que tá acontecendo no mundo, eles reparam que de novo outra repórter ficou doente, então outra mulher acabou substituindo ela. Então eles até acham isso um pouco engraçado, parece que tá todo mundo ficando doente agora. E o trabalho tá tão intenso ali, tá tão desgastante para todos, que um dos assistentes ali, ele até começa a sangrar, tamanho o esforço que ele tá fazendo para conseguir entregar as páginas no prazo correto. E é revelado que, enquanto eles estão pensando que aquela assistente vai ficar bem, ela está precisando de um dia de descanso e tal, mas é revelado que na casa dela ela tá caída dentro da banheira, mas que ela não tá totalmente morta. No outro dia, o Hideo ele arruma as coisas da arma dele de novo, escopeta, essas paradas. Quando o Hideo ele tá indo pro trabalho dele, ele percebe que a força de defesa pessoal do Japão tá entrando em peso ali na cidade, só que ele não entende o motivo de tá indo tantas pessoas ali das forças armadas para aquele local. O Hideo então ele decide passar na casa da Teco, porque ele tá preocupado, porque ela não atende as ligações dele, ela não responde as mensagens dele, ela nem deu mais sinal de vida desde aquele dia, então ele tá preocupado com ela. Só que quando ele chega na casa dela, ele repara que tem um cheiro podre vindo da casa dela, como se tivesse alguma coisa estragada lá dentro. E ele até mesmo percebe que na parte de baixo da porta da casa da Teco tem algo que parece ser um pouco de sangue. Ele olha lá pra dentro pela parte que deixam as cartas na porta e ele percebe que ela tá dormindo. Só que conforme ela vai se levantando da cama, você percebe que ela tá um pouco estranha, ela tá com erupções no corpo dela, que são meio que as veias saltadas e tal. E é quando ela acaba atacando o Hideo, tentando morder ele. E é dessa maneira que acabou o volume 1 de I Am a Hero. I Am a Hero ele é um mangá bastante interessante. Ele é interessante porque mesmo você sabendo que a obra se trata de zumbis, você começa a se perguntar como que os zumbis vão aparecer, como que eles vão ser introduzidos à obra. E por boa parte do mangá, isso pouco é falado. Só que mesmo assim o mangá ele faz questão de mostrar que tem alguma coisa errada, porque se eles parassem alguns minutos para prestar atenção nas reportagens, eles perceberiam que tem alguma coisa errada. Pessoas agindo de maneiras estranhas, pessoas atacando outras
a mordidas. Então você percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, tanto que você vê que o número de pessoas usando máscaras é maior, o número de policiais na cidade aumenta. Então se eles parecem um pouquinho para prestar atenção em tudo que está acontecendo à volta deles, eles perceberiam que tem alguma coisa acontecendo. E tem até meio que uma desculpa pro Hideo não tá prestando atenção nisso, porque ele é um cara meio que paranoico, você pode perceber. Ele é um cara totalmente meio que esquizofrênico, ele vê um amigo dele de infância, ele vê criaturas, ele é meio que doido, digamos assim, ele não bate muito bem da cabeça. Então quando ele vê uma mulher sendo atropelada e ela tá claramente morta, ele fala, não, talvez eu só tenha prestado atenção em alguma outra coisa, tenha entendido errado, ou eu posso ter ficado tão assustado com a situação do acidente que eu acabo, posso ter acabado inventando algumas coisas na minha cabeça. Então você até entende um pouco ele não levar essas coisas a sério. E outra, como a gente pode ver no mangá, o trabalho dele é extremamente desgastante, tanto que eles viram noites trabalhando, então é bem plausível eles não prestar tanta atenção nesses pequenos detalhes que a obra vem introduzindo. E uma coisa que é interessante nesse mangá é que muitas obras eles introduzem os zumbis logo de cara, só que essa obra ela demora bastante para mostrar os zumbis em ação, por exemplo. O mangá de I Am a Hero ele já chegou ao fim, ele tem ao todo, se não me engano, 264 capítulos. Ele ganhou também uma adaptação em live action, que segundo o IMDb ele tem uma nota, se não me engano, 6.4, então deve ser uma obra mediana. Eu não assisti para falar se a obra é boa, se a adaptação é boa, até porque nem o mangá eu li totalmente, então não posso falar se é boa, se é ruim, se eu posso comentar sobre alguns mistérios que acontecem ao longo da obra. Mas se vocês quiserem saber a história completa desse mangá, eu digo para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam dessa história. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. A história começa exatamente onde o volume 1 parou, com Hideo indo até a casa da namorada dele, a Teco, e ela começa a agir de maneira muito estranha, ela começa a atacar ele. Como ele pensa que ela deve estar alcoolizada e está muito brava por conta disso, ele não acha nada estranho ela tá agindo daquela forma violenta com ele. Ele tenta segurar ela, conter ela com a porta, e ela começa a morder a porta, tanto que os dentes dela acabam quebrando. O Hideo, como ele vê que ela está totalmente descontrolada, ele decide ligar para a ambulância para eles tentarem, sei lá, ir lá ajudar ele de alguma maneira. Acontece que a Teco, ela consegue, pelo buraco onde colocam as cartas, passar a mão dela e puxar a cabeça do Teco lá para dentro. Acontece que como ela estava machucando muito ele naquela situação, ela acaba mordendo a mão dele. Só que como ela havia quebrado os dentes mordendo a porta, isso não machuca tanto ele assim. Ele então percebe como que estava a casa da Teco enquanto ele esteve fora. Ele até mesmo repara que ela deixou os mangás do Nakata que ela gostava meio que separados para ir para o lixo. E pela primeira vez ela arrumou os mangás que o Hideo tinha escrito, coisa que ela parecia não dar tanta importância assim. E que além disso ela deixou uma carta para ele falando que se ela morresse sem estar maquiada era para ele não olhar para o rosto dela. O Hideo, então, vendo toda essa situação, ele tira o boné dele e coloca no rosto da Teco, já que ela não queria que ele visse ela sem maquiagem. Ele também pega um lenço e acaba recolhendo os dentes dela que haviam quebrado. O problema é que enquanto ele está falando e fazendo tudo isso, aparece um zumbi que está indo na direção dele. Ele meio que no impulso abre a porta para se defender, fazendo com que a Teco acabe atacando aqueles zumbis e eles caiam pela escada abaixo. O Hideo, então, ele decide simplesmente levantar e ir no banheiro, e como ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele decide ligar a televisão. Na televisão os repórteres mostram que está um caos, tem vandalismo acontecendo, muitos acidentes, coisas estão pegando fogo, e até mesmo o piloto do helicóptero parece que foi infectado por esse vírus também, e ele acaba atacando o repórter que estava mostrando todas as coisas que estão acontecendo. O Hideo ele decide ficar passando de canal em canal até que ele acaba caindo em um canal de anime, o que ele acha muito mais interessante de ficar assistindo. Assistindo aquele programa de anime, ele começa a pensar com ele mesmo como a indústria de mangás, de animes, ela acabou meio que sendo deturpada, porque agora pessoas só idolatram os clássicos são o que importa, não importa os animes e mangás que estão sendo lançados. Os antigos sempre são os melhores. Ele acha isso uma puta de uma hipocrisia. Enquanto ele está nesse debate, a Teco volta ali, só que dessa vez ela não consegue mais mover as pernas, então ela está se arrastando. Vendo a situação dela, ele acredita que ela quer que ele leve ela para o hospital.
O Hideo então coloca ela nas costas, só que ela não para de tentar morder ele. E de novo, como ela não tem mais os dentes, então não machuca ele as mordidas. O problema é que como ela tá totalmente fora de controle, ele acaba pegando uma faca. E é quando aquele amigo imaginário dele aparece. Os dois começam a debater sobre aquela situação, só que o amigo dele fala que o Hideo já sabe que a Teco tá morta há muito tempo. E percebendo isso, ele decide matar de uma vez a Teco. Depois que ele mata ela, ele cobre o corpo dela e ele percebe que como ele lavou as mãos, a faca, depois de tudo isso, ele pode ter tirado as digitais dele daquela cena de crime. E como ele fica com um certo remorso por ter feito isso, ele decide escrever uma carta para as autoridades quando vissem, percebendo que aquilo foi tudo um acidente, ele não matou ela porque ele quis. Depois que ele sai da casa da Teco, ele começa a ser perseguido por outra pessoa zumbi. Ele começa a correr desesperadamente até que um caminhão acaba atropelando aquela pessoa. Como o cara que estava dirigindo o caminhão acredita que atropelou sem querer uma pessoa que estava correndo no meio da rua, ele vai ajudar. Só que aquela mulher zumbi acaba atacando ele. E só então o Hideo começa a perceber o quão ferrado tá o mundo agora. Percebendo o estado que o mundo tá, o Hideo ele não sabe muito bem o que fazer. Só que como ele tá perto do estúdio onde ele produzia os mangás, ele decide correr para lá, porque lá seria muito mais perto do que ele ter que ir até a casa dele. Ele então liga para um dos amigos dele que estava trabalhando naquele momento, e ele fala que ele não pode conversar agora, que tá uma baderna lá dentro. Ele até comenta que um homem ali, ele simplesmente entrou em surto e começou a morder uma das assistentes, quebrando até mesmo os ossos dela. O Hideo, ele mesmo com toda a situação, ele acredita que ir pro estúdio é mais seguro, porque do jeito que o mundo tá, é bem mais próximo do que a casa dele. O problema é que quando ele chega no estúdio, um dos assistentes já tá muito estranho. Enquanto aquele zumbi vai atacar o Hideo, outro assistente acaba aparecendo e acertando aquele cara na cabeça com um taco de beisebol. Aquele assistente fala que quando as pessoas ficam daquele jeito, elas ficam muito resistentes. Tanto que mostra que a porrada com o taco de beisebol que ele deu na cabeça daquele cara afundou o crânio dele, só que de alguma maneira ele continua vivo. Ele então começa a espancar aquele zumbi até que ele acaba finalmente morrendo. Aquele homem fala que depois que tudo isso daí deu merda, ele começou a meio que mexer nos registros, porque ele tem uma chave do armário, digamos assim, de cada um dos funcionários ali. E ele até mesmo descobriu um relacionamento entre uma menina e o chefe ali dele, por isso que ele era mais brando com ela e tal. Ele fala que ele basicamente descobriu o podre de todo mundo que trabalhava ali. Nenhum dos dois ali sabe o que está acontecendo, a televisão não explica exatamente o que está acontecendo, só falam para as pessoas se esconderem, ficarem em suas casas, só que o que está acontecendo ninguém sabe explicar. E é quando a assistente deles que estava ali, eles achavam que ela estava morta, aparece, só que ela está muito inchada. Então aquele assistente fala para o Hideo pegar alguma coisa que possa ser considerada uma arma, porque eles vão ter que se livrar daquela mulher se quiserem ficar vivos. Eles tentam vencer aquela mulher, só que não importa o que eles façam, aquela mulher ela é extremamente resistente, não importa o que eles batam, o que eles derrubem nela, ela sempre continua indo atrás deles. Até que eles acabam encontrando um spray e um isqueiro, fazendo uma espécie de lança-chamas que acaba finalmente matando aquela mulher. Depois que eles saem de lá, eles começam a debater o que eles devem fazer agora. O Hideo ele está totalmente perdido, ele não sabe o que ele deve fazer, mas o assistente fala que eles deveriam ir para um lugar que tenha poucas pessoas. Ele fala que a diferença deles para outras pessoas é que as outras pessoas gostam de viver entre as sociedades, gostam de estar rodeados de pessoas. E como eles viveram a vida inteira meio que sendo mangás, que tem um trabalho bem assim solitário, eles não ligam se ficarem sozinhos. Então o que eles têm que fazer é pegar um trem ou alguma coisa para eles irem para um lugar remoto onde não tenha ninguém. E ele até comenta que provavelmente essa infecção só passa através da mordida, então ele tem que ficar longe de todo mundo. E mesmo ele falando que provavelmente a essa altura os metrôs não vão estar lotados ou vai estar fechadas as áreas, eles vão ter que achar um meio alternativo para chegar nos trens. Tanto o Hideo como o assistente, eles começam a fugir dos zumbis, eles conseguem até escapar de algumas situações. Só que quando eles estão subindo a passarela, um zumbi acaba arrancando os dedos do assistente, fazendo com que ele fique bem mole. E quando aqueles zumbis vão atacar o Hideo, um avião que estava caindo acaba batendo em todo mundo ali e explodindo do outro lado.
O Hideo, ele não vê outra alternativa a não ser continuar correndo até que ele chegue no trem e ele consegue finalmente chegar na estação de trem e entrar em um trem que já estava saindo. Seguro no trem, a adrenalina abaixa um pouco e o Hideo começa finalmente a colocar as ideias no lugar. Ele começa a pensar em tudo que aconteceu até agora, no que aconteceu com a Teco, que ele não vai mais poder ver ela, que ele não vai mais poder ter aquela vida que ele tanto gostava de ter, porque o mundo basicamente está indo pro brejo. O problema é que, olhando pela janela do trem, ele percebe que a situação não muda. Cada vez que ele se distancia mais da cidade, a situação continua a mesma. E o problema é que quando ele olha para o vagão da frente, tem um homem muito estranho ali. Provavelmente ele já está infectado. O Hideo, como ele está dentro daquele trem, ele sabe que não teria para onde ele fugir. Só que ele lembra que ele ainda está com aquela arma nas costas. E é dessa maneira que acaba o volume 2 de I Am a Hero. I Am a Hero, ele continua bastante intrigante. Intrigante porque você não sabe o que está acontecendo. Tem esse surto zumbi aí, tem as criaturas que estão atacando todo mundo. Só que o estranho é que parece que algumas pessoas reagem diferente a esse vírus. Tem aquele homem que ele é mais resistente, tem aquela menina que ficou mais enchida, mas, né, parecendo que ela tinha, sei lá, com o seu inchado. E nós não temos tantas explicações assim. Os personagens supõem que é um vírus, uma espécie de infecção que está acontecendo, que passa através das mordidas, mas é só isso. Você não sabe tanto o que está acontecendo ali agora. Uma coisa, porém, que me incomoda um pouco na história até esse momento é a falta de seriedade do que está acontecendo. Então, por exemplo, você acabou de ter essa situação tensa entre o Hideo e a Teco. Depois disso, depois que a situação meio que se resolve, o Hideo age como se nada tivesse acontecido. Ele começa a falar sobre a indústria de mangás, ele começa a ver os noticiários da TV que mostram que o mundo está acabando, só que ele decide muito mais mudar para uma coisa menos assim tensa do que meio que focar no que de fato está acontecendo. Isso me incomoda um pouco, saca? Você pode até falar, tá, Matheus, mas ele tá fazendo isso porque ele quer tirar a atenção dessa coisa tensa, ele não quer pensar nisso, ele quer focar em outra coisa. Sim, eu concordo, também penso assim. O problema é que quando a sua vida depende disso, não faz muito sentido você querer tirar o foco, você só quer sobreviver. Por mais irracional que seja o seu pensamento, todas as suas escolhas vão estar sendo direcionadas para sua sobrevivência, sabe? Mas de qualquer maneira eu quero saber como que eles vão desenvolver essa história, como que eles vão dar prosseguimento ao Hideo, porque ele é um cara muito covarde, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele é péssimo em tomar decisões, ele mesmo fala isso. E viver agora nesse mundo que está praticamente caindo aos pedaços, como que ele vai lidar com isso sozinho? Ele tem aquela arma, mas a gente não sabe se ele tem de fato alguma experiência com aquela arma, porque ele só carrega ela de um lado para o outro, a gente nunca vê ele usando ela de fato. Eu descobri recentemente que tem um live action do mangá de I Am a Hero. Se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo dele aqui pro canal. Como eu não li todo o mangá, pode ser que eu não tenha uma visão tão fechada assim nessa adaptação. Então, se vocês quiserem que eu traga essa adaptação em live action aqui pro canal, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer ela pra cá. Diz aí o que vocês estão achando de I Am a Hero. Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui no canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam dessa história. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais. A história continua exatamente onde o volume parou, com o Hideo preso dentro de um metrô, vendo que no vagão da frente tem uma pessoa que está infectada com esse vírus zumbi. De início, ele pega aquela calibre 12 que ele tem e ele aponta para aquela criatura. Só que nós percebemos que isso foi tudo na imaginação dele. Na verdade, ele nem pegou a arma. Ele então finge que nada está acontecendo ali, que ele não viu nada. Só que é quando aquele zumbi começa a atacar outros passageiros no vagão que o Hideo tá. Como todos os homens não estão dando conta, estão sendo mordidos e agredidos violentamente por aquela criatura, as mulheres que estão ali em volta falam pro Hideo fazer alguma coisa, porque afinal de contas, ele é um homem. Só que o Hideo, ele dá uma desculpa falando que ele tá muito doente, então ele não pode fazer nada. É quando aquele zumbi corre na direção do Hideo para atacar ele. E é quando o Hideo se lembra que ele já ouviu falar que se em algum momento um urso for te atacar, é para você proteger o pescoço e ficar na posição de uma tartaruga, assim o urso não irá atacar você. E por incrível que pareça, o zumbi ignora o Hideo pisando nele e atacando a pessoa que estava do lado do Hideo. Uma extrema confusão acontece, aquele zumbi começa a atacar várias pessoas, só que ele acaba batendo na porta do trem, do vagão, jogando todas as pessoas que estão infectadas para fora.
Um tempo depois do trem para, o Hideo consegue fugir de lá com todas aquelas pessoas. A gente percebe o quão caótica tá a situação da cidade. Ele consegue correr até um táxi que tá ali perto. E é quando duas pessoas chegam até lá e um americano também começa a bater naquele táxi pedindo uma carona. Junto com o Hideo tá um homem, uma mulher e esse americano. A mulher, ela tá com o olho machucado, então aquele cara pede pra eles irem pro hospital. Só que aquele homem, que é um americano, ele começa a falar pra eles irem pro hospital da base aérea, que provavelmente lá seria um lugar bastante seguro. Nesse momento tem até um conflito de idiomas, porque o taxista não fala muito bem o inglês, então tem um pouco de problema ali na hora da comunicação. Só que o rapaz que tá ali, ele entende inglês, então ele meio que faz a tradução pro taxista. O problema é que a gente percebe que esse homem que tá ali com o Hideo, ele foi mordido por um zumbi também. Percebendo que aquele homem e aquela mulher estão visivelmente infectados, o Hideo ele tenta abrir a porta, só que ele percebe que está trancada. Ele então mentindo, falando que está fazendo um mangá a respeito sobre uma vida de um taxista, ele pergunta como que funcionam as travas dos bancos traseiros do carro. E o taxista explica que só ele pode travar e destravar as portas, puxando uma alavanca que fica na parte da frente do carro. Enquanto eles estão indo para esse hospital da Força Aérea, aquele americano, tudo que ele consegue balbuciar durante a viagem é alguma coisa envolvendo bioterrorismo. Acontece que quando eles chegam nessa base aí aérea, o americano ele tenta se comunicar com as outras pessoas que estão ali, só que ninguém deixa ele entrar. Eles falam que já tá um caos do lado de dentro, se eles deixarem pessoas do lado de fora entrarem, vai só piorar ainda mais a situação. Aquele americano ele fica desesperado porque ele quer entrar de toda maneira, e é quando eles começam a atirar nele. Então tanto o taxista e os outros acabam abandonando o cara lá e vão embora. No caminho as coisas começam a piorar ainda mais porque ninguém sabe exatamente o que fazer. Se eles continuarem naquela rodovia que eles estão, claramente eles vão morrer. Só que eles não podem sair dela porque senão eles vão acabar caindo num trânsito ferrado. Porque se a cidade meio que afastada, fora do centro, já está nessa condição, se eles forem para uma área mais centralizada, aí que eles não vão conseguir se mover mesmo por causa do trânsito e o caos que está acontecendo na cidade. Só que enquanto isso, as duas pessoas que estão do lado do Hideo, eles começam a ter os sintomas mais fortes da infecção, então eles começam a falar coisas sem sentido, começam a se pegar e começam a se devorar ali no meio. Percebendo que está acontecendo uma briga do lado de fora, o taxista acaba destravando as portas, fazendo com que aquelas duas pessoas acabem caindo do carro e quase que o Hideo cai também. E por conta de toda essa confusão, o taxista não vê que uma mulher que estava vindo na direção contrária à dele está infectada, causando um acidente, fazendo com que o taxista bata o carro, se acidente, acabe morrendo. Só que antes do carro explodir, o Hideo consegue sair naquele carro. Completamente desesperado, sem saber o que fazer, agora que ele perdeu o único meio de transporte que ele tinha, o Hideo começa a fugir para longe daquela confusão. E é quando ele acaba indo na direção de um parque de diversão que está abandonado, que fica próximo do Monte Fuji. Então ele acaba se escondendo e se abrigando ali, já que parece que aquele lugar está completamente deserto. Por conta de toda essa adrenalina que o Hideo estava sofrendo, ele acabou se escondendo no lugar ali deserto daquele parque e ele acabou dormindo ali por exatamente 8 horas, até ele ficar surpreso do quão exausto ele estava e ele só não percebeu isso. Acontece que por ele ter tomado chuva, ter ficado ali no frio, ele acabou pegando um resfriado, então ele acha melhor sair daquele lugar e procurar algum lugar para ele se abrigar e até comer alguma coisa. Acontece que no caminho, o Hideo ele começa a refletir sobre o que está acontecendo e ele percebe que ele não faz a menor ideia do que fazer agora. Ele não sabe nem para onde ir, onde pedir ajuda e o que fazer, ele está totalmente perdido agora. Sem saber o que fazer e achando uma maneira de se acalmar, ele decide verificar o que ele tem até agora para se defender. Ele tem a arma dele, ele tem produtos para poder limpar a arma dele e ele tem alguns cartuchos de munições também. O Hideo também ele começa a pensar em coisas que ele gostaria de comer agora que ele está passando bastante fome. E pensando no que ele gostaria de comer, ele até mesmo tem a ideia de um mangá, de fazer a história de um cozinheiro que era humilhado, que era menosprezado por todo mundo, até que ele conseguiu alcançar um patamar de um chefe respeitado, que tinha um restaurante de 5 estrelas. Só que o problema é que o Hideo acabou caminhando e entrando no meio da floresta, porque seria um lugar teoricamente deserto, não teria ninguém ali para atacar ele. O problema é que como tá tarde da noite, a única fonte de iluminação que ele tem é o celular dele, que tá com a bateria acabando. E no meio do desespero, implorando para a bateria durar pelo menos um pouco mais até o início do amanhecer, a bateria do celular acaba, deixando o Hideo completamente no escuro.
Completamente sozinho e no escuro, o Hideo começa a entrar em surto porque todas as paranoias e alucinações dele começam a vir à tona, fazendo com que ele fique ainda mais desesperado. Sem ter muito o que fazer e como mudar esse cenário, o Hideo tenta se adaptar, imaginando que ele está numa praia, que ele está numa cidade, que ele está até mesmo no apartamento dele. Só que ele sabe que no fundo, tudo isso é coisa da cabeça dele, então ele tenta ao máximo se controlar para tentar pelo menos dormir. Então ele faz de tudo para pelo menos se acalmar, para conseguir dormir, para fazer com que a noite passe mais rápido. Quando ele acorda, ele percebe que ele conseguiu vencer de certa forma esse medo dele de ficar sozinho. Acontece que um momento ele acaba encontrando com uma garota chamada Sae. E ele pergunta por que ela tá ali, sendo que esses monstros estão por todos os lugares. E é quando a Sae fala que ela não faz ideia do que ele tá falando. Ela fala que ela tinha ido para uma excursão na escola dela em uns apartamentos que tinham ali perto da floresta. E é quando ela comenta que algumas amigas dela falam que algumas pessoas vão se matar naquela floresta. Então elas fazem um desafio e quem perdesse teria que entrar naquela floresta durante a noite e fotografar um desses cadáveres. A Sae acaba perdendo porque meio que as meninas trapaceiam ali na hora e ela acaba tendo que ir até lá. Quando ela vai até lá, depois de caminhar um tempo, ela percebe que ela ficou sem sinal de repente, né? E ela até acredita que é por conta da densidade da floresta, que perdeu o sinal, essas coisas. E é quando ela encontra o Hideo ali murmurando, tremendo de medo. Pensando que o Hideo provavelmente iria se matar logo em seguida, ela achou que seria muita maldade abandonar ele ali, deixar ele sozinho naquele lugar no nível de paranoia e medo, pavor que ele tava. Então ela decide ficar ali, só que ela fica de longe apenas observando ele. Pensando que talvez teria um lugar seguro para ele ficar e comer alguma coisa, ele decide ir com a Sae. Acontece que quando eles estão caminhando, eles encontram de fato uma pessoa morta ali que morreu se enforcando. Só que quando a Sae tá vendo aquela criatura, a gente percebe que ela não tá totalmente morta. E é dessa maneira que acaba o volume 3 de I Am a Hero. I Am a Hero continua bastante intrigante. Eu acho o I Am a Hero intrigante e interessante até então, porque de todos os filmes, mangás de zumbi, todos os protagonistas, eles têm medo de toda essa situação, só que eles deixam o medo de lado para de fato ir à luta, porque se eles não fizerem alguma coisa para se salvar, eles vão acabar morrendo, ou pessoas que eles gostam vão acabar morrendo. Então, mesmo com medo, eles tomam uma atitude. O Hideo, ele é o completo oposto. Ele tem medo, ele admite que ele tem medo, ele não luta contra o medo, ele simplesmente aceita o medo dele e foge. E isso é uma coisa que eu acho até de certa forma intrigante do personagem. Muitas pessoas podem ver o Hideo e falar, pô mano, que cara bundão, que cara regão, ele não toma uma iniciativa, ele tem uma arma, ele pode evitar que uma merda maior aconteça, só que ele se nega a isso por conta de regras que ele poderia estar quebrando. Mas quando você para e analisa todo o contexto, toda a cultura do Japão, você até meio que começa a entender essas tomadas meio que incoerentes da parte do Hideo. Pô, pelo amor de Deus, na parte que ele sofre um acidente lá no táxi, o táxi explode, ele ainda deixa dinheiro pro taxista ali. Isso é uma coisa incoerente. Pô, mano, o cara morreu, o táxi do cara explodiu e ele ainda deixa o dinheiro da passagem do cara, saca? É uma coisa que não tem coerência. Quando ele consegue fugir do metrô, ele não consegue meio que validar o cartão ali dele do metrô e tal, e isso deixa ele completamente desesperado, porque ele não conseguiu pagar a passagem dele. São coisas tão incoerentes quando o mundo tá beirando o colapso, que você chega a ficar até mesmo com ódio do personagem. Falar, pô mano, pelo amor de Deus, nada mais disso importa agora, o mundo tá entrando em colapso, pessoas estão morrendo, o mundo tá acabando e você tá realmente preocupado com esses detalhes tão inúteis nessa situação. É algo que de fato vai incomodar algumas pessoas quando começarem a ler o mangá, porque o personagem ele é totalmente ilógico, ele parece até mesmo que não entende o que tá acontecendo em volta dele. Mas de novo, quando você vai pro lado dos japoneses, que são um povo bastante assim, cultural, bastante íntegro, que segue as regras à risca, que gosta de ser tudo extremamente correto, você meio que começa a entender. Também tem um pouco do lado paranoico do Hideo, tem também, mas é uma coisa que você simplesmente para e pensa, pô mano, beleza, eu vou aceitar isso porque é uma coisa cultural até. Mas um ponto que eu acho bastante interessante do Hideo é que ele, como eu falei, ele foge um pouco do padrão dos personagens desse tipo de filme de apocalipse zumbi no caso, né? Porque se você parar pra pensar quantas discussões quando vocês assistiam The Walking Dead com seus amigos, ou algum mangá ou filme do tipo de zumbi, que você não pegaria e falaria, não, eu não faria isso que o personagem faz, eu faria aquilo outro, eu seria a pessoa que salvaria todas as pessoas, eu seria
seria o líder, entre aspas, que guiaria as pessoas para a reconstrução da raça humana. Quantas pessoas já não fizeram esse tipo de teoria, sabe? Quantas pessoas não imaginaram um cenário na nossa cabeça? Só que o ponto é que, de novo, nós temos que levar em consideração uma coisa realista. Se uma merda dessa acontece, dificilmente saberíamos o que fazer. Uma coisa que eu gosto de usar como comparação quando eu falo esse tipo de coisa é, por exemplo, na questão do assalto. Todo mundo sabe que quando você é assaltado você não pode reagir, você tem que entregar tudo para a pessoa ir embora e aquela situação acabar rápido, porque no final das contas o que mais vale é a sua vida. Bens materiais você consegue recuperar depois, o principal é a sua vida. Só que na hora que de fato você é assaltado, você perde completamente o norte, você fica completamente perdido. Muitas pessoas acabam reagindo não porque elas querem reagir, é um impulso de proteger as coisas dela, mesmo sabendo que aquilo é errado, aquilo pode custar a vida dela, elas acabam reagindo. Então, se você imagina um cenário normal, infelizmente, que as pessoas geralmente passam e elas já ficam completamente perdidas, coloca numa escala maior, que seria basicamente o apocalipse, o fim do mundo, você ficaria completamente perdido. Então é normal que o personagem, eu vou reagir agora com a minha arma, salvar todo mundo, só que na verdade ele não tem coragem de fazer isso, ele tá completamente perdido na cabeça dele, que ele acha melhor se abster de tudo aquilo. Então acho que isso é até humano de certa parte do personagem, até porque pelo que eu sei no início da história ele começa como esse cara bundão, que não sabe nem tomar uma iniciativa de salvar outras pessoas direito, para no futuro ele evoluir e ficar uma pessoa mais, digamos assim, ativa. O mangá de I Am a Hero ele já terminou, ele terminou, se não me engano, com 23 volumes, e pelo que eu vi, a história ela termina meio que em aberto, né? Mas se vocês quiserem, eu continuo trazendo a história dele aqui pro canal para vocês. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de I Am a Hero? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. A história começa exatamente de onde o volume anterior parou, com aquele zumbi prestes a atacar aquela garota. O Hideo consegue salvar ela, ela até acha que ele tá louco tentando atacar ela, e é quando ele mostra aquela criatura. Ele não sabe explicar exatamente o que é aquela coisa, só que ele fala que se ela te morder, tudo acaba. Ele fala que essas criaturas são extremamente perigosas e que ele tá querendo atacar ela. Aquela garota então fala que não parece que aquela criatura tá querendo atacar eles, porque ele não tá numa posição de ataque, é como se ele estivesse pedindo alguma coisa para eles. E é quando ela repara que tem uma fotografia no chão, então assim que ela entrega aquela fotografia para aquele zumbi, ele se ajoelha, e como ele tá com uma corda amarrada no pescoço, aquilo acaba arrancando o pescoço dele. Depois disso as coisas meio que se acalmam, só que quando o Hideo percebe que tem outras criaturas indo na direção dele. O Hideo então pega aquela garota e começa a fugir de lá. O problema é que ela reconhece aquele zumbi, é na verdade uma amiga dela. Aquela garota ela acaba se desequilibrando e acaba caindo. E como o Hideo percebe que não vai ter outra alternativa, ele começa então a preparar a arma dele. Nós vemos então um pouco do passado dessa garota. O nome daquela garota é Hirumi e ela começa a lembrar do tempo da escola dela. Ela lembra que ela tinha as amigas dela, algumas eram um pouco mais invejosas, só que ela tinha uma melhor amiga chamada Sae. E as duas começam a conversar sobre música, sobre as bandas que elas gostam, então ela era bem próxima dessa garota. E essa garota é exatamente o zumbi que está perseguindo ela. O Hideo então ele se prepara para atirar. O problema é que aquela zumbi ela começa a subir na árvore, dificultando a mira do Hideo. E quando o Hideo vai atirar naquela criatura, aquela garota, a Hirumi, entra na frente. Ela fala que aquela garota é amiga dela, o Hideo não pode matar ela assim. O Hideo fala que aquela criatura não é mais amiga dela, que ela já tá morta, só que pela cara da Hirumi ele acaba desistindo. E quando os dois estão conversando, uma outra zumbi acaba aparecendo, jogando a Hirumi longe. O Hideo vai até lá, ajuda ela e ela reconhece. É uma outra garota que ela conhecia da escola. Só que diferente da Sae, essa garota era bastante invejosa. E quando aquele zumbi vai atacar os dois, a Sae, mesmo zumbificada, ataca aquele zumbi, fazendo com que as duas começassem a brigar. Aproveitando a situação, o Hideo pega a Hirumi e começa a fugir de lá. Ela pede explicação, porque o que está acontecendo? Aquela criatura não tem como estar morta, porque se ela tivesse morta, não teria como ela estar se movendo. O Hideo então ele fala que ele não sabe explicar exatamente o que está acontecendo, só que se essa criatura te morde, você fica exatamente igual a ela, por isso que eles precisam sair de lá. Aquela
garota fala que talvez isso não seja 100% verdade, talvez eles só estejam doentes e que se eles levassem ela para um hospital, talvez ainda tenha jeito de salvar ela. Mesmo com receio, o Hideo acaba indo até lá e com a jaqueta e a mochila ela acaba prendendo a amiga dela e assim eles poderiam levá-la de volta para o hospital. O problema é que ela percebe que aquela criatura não tem mais jeito, então é melhor matar ela do que ela acabar infectando outras pessoas que estiverem passando por ali. Só que ela não quer que o Hideo mate, ela quer fazer isso. O Hideo então entrega a arma para ela, os abafadores de ouvidos, e explica basicamente como ela faz para usar aquela arma. Então ela consegue matar aquela criatura. O problema é que por conta do barulho do disparo, vários outros zumbis começam a perseguir eles. Os dois conseguem fugir de lá e eles chegam em uma espécie de avenida. A Hirumi fala que a escola que ela estuda está bem próxima dali, então talvez eles consigam ir para lá e lá seja um lugar seguro para eles descansarem. O problema é que quando eles estão caminhando por essa estrada, aparece um carro com alguns homens lá dentro. De início eles pedem carona para aqueles homens e aqueles homens mostram que eles estão armados. Eles falam que vão dar uma carona sim, mas só se a Hirumi mostrar as pernas para eles. Como a Hirumi ela tá com uma calça e de saia, ela acaba tirando a calça, mostrando as pernas para eles, e eles aceitam dar uma carona sim, mas só para ela. O Hideo, como ele acha que por ela ser mais nova, ele estaria mais segura com aqueles homens, ele de início até aceita isso, mesmo achando aqueles homens bastante estranhos. Só que quando ele percebe que aquele homem foi mordido por um zumbi, o Hideo então aponta a arma para aquele homem e fala para ele ir embora, porque ele sabe que ele está infectado. Ele não só sabe isso, como ele também sabe que aquela arma que ele tá na mão provavelmente é uma arma de mentira, porque armas daquele tipo não são licenciadas nem comercializadas ali no Japão. Então provavelmente aquela ali é uma arma falsa, diferente da arma dele, que é uma arma de verdade. Os homens então acabam indo embora depois dessa confusão e por conta do barulho do carro, aqueles zumbis que estavam perseguindo o Hideo e a Hirumi acabam atacando e matando aqueles homens do carro. Com a bicicleta, tanto o Hideo como a Hirumi eles conseguem sair de lá e eles veem que a cidade está de fato bastante assim destruída, não tem quase ninguém mais nas ruas. Eles então param num lugar ali para conversar, um lugar que está mais afastado, mais calmo, eles conversam um pouco sobre tudo o que está acontecendo. E o Hideo fala que ele não tem um telefone, o telefone dele acabou a bateria e mesmo que tivesse bateria não tem mais sinal de telefone. Só que surpreendentemente a televisão digital que tem no celular da Hirumi funciona. Eles colocam no canal de noticiários e é quando eles percebem que o representante do Japão está dando um esclarecimento de tudo o que está acontecendo. Primeiro ele fala que não tem muitas informações sobre o que está acontecendo, só que ele sabe que os primeiros sinais dessa possível infecção são algumas erupções que ficam pelo corpo e a perda total da insanidade, e que isso é transmitido através da saliva ou de algum outro tipo de contato com infectados. Ele não sabe dizer exatamente o que causa, o que é esse vírus, só que uma coisa que ele fala é que todas as pessoas que são infectadas com esse vírus, eles começam a sofrer de transtorno de personalidade antissocial, em outras palavras, psicopatia. E depois desse esclarecimento, a transmissão simplesmente acaba. E é dessa maneira que acaba o volume 4 de I Am a Hero. I Am a Hero ele continua muito interessante. Eu acho muito legal o desenvolvimento que eles estão dando pro Hideo a partir de agora. No volume 3 nós vimos que é uma espécie de o Hideo aprendendo a lidar com as paranoias, com as piras, com os conflitos internos dele. Tanto que agora ele consegue meio que tomar a iniciativa quando precisa. Você vê que ele tá tentando evitar os zumbis a todo custo e tal. Só que quando a garota fica em perigo, ele de fato saca a arma, carrega e tá disposto a atirar. Ele tá disposto a se defender agora. Diferente dos volumes anteriores, que ele apenas se imaginava fazendo isso. Ele nunca colocou as mãos na arma vias de fato. Então agora dá pra ver que o Hideo de fato ele tá evoluindo. Ele não continua mais aquele cara bostão que tem medo de tudo e sempre terceiriza. Eu não consigo fazer isso, outra pessoa vai fazer e corre, sabe? Agora não, agora ele tá muito mais ativo, digamos assim. Você pode até falar que agora ele só tá agindo assim porque tem uma pessoa que depende dele. Em parte sim, porque digamos que se acontecesse alguma coisa com o Hideo, a Hirumi com certeza acabaria morta. Então basicamente ele vê ela como uma garota que
que depende dele para sobreviver. Então eu acho que a Hirumi vai ser um dos passos que vai fazer o Hideo evoluir como pessoa. Se antes ele sempre terceirizava, eu não posso fazer nada, eu vou fugir, isso daqui é errado, seria moralmente incorreto, eu não vou fazer isso, é crime eu ter uma arma e eu colocar ela em mãos e atirar em outra pessoa. Agora não, agora ele fala, mano, sendo crime ou não, eu tenho que fazer alguma coisa, que senão os dois vão morrer nesse processo. E eu acho interessante o contraste que o Hideo ele tem sim uma certa maturidade, apesar dele ser bem bocó, às vezes ele tem uma certa maturidade, ele sabe, a gente tem que fazer isso, ponto. É com o lado mais inocente da Hirumi. Porque a Hirumi, apesar de estar totalmente alheia a tudo que está acontecendo, ela tem uma certa, entendimento de tudo que está acontecendo. Ela sabe que provavelmente não tem solução para o que está acontecendo com a amiga dela. Só que ainda assim, ela quer levar ela para o hospital, porque talvez esse acontecimento, essa doença que a amiga dela está infeccionada, tem uma certa maneira de reverter. Só que quando ela vai lá, prende a amiga dela e percebe o estado que ela está, ela já muda totalmente de perspectiva. Tá bom, não tem cura, então é melhor que ela não esteja mais por aí. E por isso até ela pede pra ela dar um fim pra amiga dela. Eu acho interessante o jeito que o mangá termina, porque quando tem um tipo de catástrofe, um tipo de tragédia desse tipo, todo mundo sempre espera uma espécie de resposta das pessoas que estão lá em cima, seja do governador, presidente, prefeito, o que quer que seja, nós sempre esperamos uma solução. Então quando o cara vai dar uma coletiva de imprensa para falar o que está acontecendo, o cara não tem a menor ideia. Tanto que ele só vai e fala, nós sabemos que começa assim, as causas são essas, o que transmite é isso. O que é? Não faço ideia. Como impede isso? Não sabemos também, tanto que ele simplesmente vai lá, fala o que ele tem que falar e vai embora. A coletiva acaba e ele não responde nenhuma das perguntas dos repórteres. Então é algo bastante até mesmo desesperador, porque se as pessoas que estão lá para proteger, cuidar e meio que lidar nesse tipo de situação, se nem elas sabem o que está acontecendo, nem elas sabem como lidar com isso que está acontecendo, o que nós, meros mortais que estamos ali embaixo, totalmente alheios a tudo que está acontecendo, o que a gente faz quando nem as pessoas que deveriam ter as informações não tem esse tipo de coisa? Então é um mangá que, apesar de você ver tudo que está acontecendo, a cidade destruída, as pessoas morrendo, é uma tragédia atrás da outra, quando você não sabe o que está causando tudo isso, é muito desesperador. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam do volume 4 de Emma Hero? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui no canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. A história começa exatamente de onde o último volume terminou, com o Hideo e aquela garota vendo o noticiário, sendo que todo mundo ali não sabe o que está acontecendo. Eles então se perguntam o que fazer agora e é quando eles veem um casal de idosos. Esse casal de idosos fala que todos estão indo para um santuário que tem no Monte Fuji. Eles falam que todo mundo está indo para lá porque, segundo alguns rumores, por conta da baixa temperatura e o clima frio daquele lugar, os infectados não conseguem chegar até lá. E aquela senhora, vendo que a Hirumi está descalça, ela decide dar uma bota para ela. Depois disso, eles decidem ir junto com aqueles idosos, para essa estação que tem no Monte Fuji. E quando eles chegam lá, eles veem que tem muitas pessoas lá, tem de fato muitas pessoas. O problema é que quando a Hirumi chega lá em cima, ela começa a se questionar se esse boato de fato é verdade. Porque vamos supor, se os infectados de fato não gostam desses lugares por causa da temperatura e da pressão, isso não seria a primeira coisa que os noticiários iriam comunicar? E mesmo achando um pouco questionável isso, o Hirumi decide ficar lá por uns 2 ou 3 dias, porque se isso daí de fato não for uma verdade, eles vão embora de lá. Eles começam a ver todos os lugares ali, eles rezam no santuário que tem ali, e a Hirumi percebe que o Hideo ele tá um pouco abatido. Só que ela fala para ele ficar alegre, porque se não fosse por ele, ela provavelmente já estaria morta, então ele salvou ela. Eles então decidem continuar ali próximo das pessoas. O problema é que nós vemos que tem um bebê ali, e aquele bebê está infectado. E aquelas crianças começam a infectar outras pessoas ali, que começa a causar um extremo caos naquele local. Enquanto eles estão tentando se locomover naquela multidão, um desses bebês vai nas costas da Hirumi e começa a atacar ela. O Hideo consegue atacar aquele bebê tirando ele das costas dela, Isso até causa uma comoção, porque cara, ele acabou de atacar um bebê.
E é quando ele percebe no pescoço da Hirumi tem marcas, ou seja, aquele bebê mordeu ela. O problema também é que tem um cara ali meio que pregando uma ideologia bizarra. Ele fala que se você for ver o número de infectados e de humanos, os humanos ainda são a maioria, então eles podem pegar essa pessoa e derrotar eles. Ele fala que no menor sinal de infecção eles já precisam matar aquela pessoa, não importa se for homem, mulher ou crianças. O problema também é que por conta de toda essa comoção que esse cara tá gerando e pelas pessoas que estão ficando infectadas naquele lugar, o Hideo e a Hirumi começam a se separar. E sem alternativa nenhuma, o Hideo acaba dando um tiro pra cima, falando pra todo mundo parar de se mover. O Hideo e a Hirumi conseguem sair de lá, só que é quando aquele homem que estava pregando uma espécie de ideologia nova dele, ele começa a conversar com o Hideo, falando pro Hideo ir pro lado dele. Naquele lugar poucas pessoas têm arma de fogo, e como o Hideo é o único que tem uma, ele seria de grande ajuda nesse movimento. Só que ele fala que ele não vai se unir a grupo específico nenhum, porque ele tá bem sozinho. E aquele homem fala que eles podem iniciar uma nova era, que eles podem ser grandes heróis agora. E é quando o Hideo se lembra que um dos assistentes de mangaka, que ele meio que ajudou a fugir, antes de morrer, disse algo bem parecido com isso. O problema é que várias pessoas que foram infectadas por aqueles bebês começam a infectar todos naquele lugar. E assim o Hideo e a Hirumi começam a fugir daquele lugar. No meio do desespero, eles encontram um homem que está dentro de um carro que fala para eles entrar porque ele vai sair de lá rápido. Os dois entram, eles têm bastante dificuldades para fugir daquele lugar porque tem muitos infectados agora lá. Com muita dificuldade eles conseguem fugir daquele lugar e é quando aquele homem que está dirigindo aquele carro se apresenta. O nome dele é Araki. Ele fala que estava meio que já inseguro de estar naquele lugar porque de fato se tivesse um infectado ali ia ferrar com tudo, todo mundo ali seria infectado. Então ele sempre ficou meio que preparado para caso desse merda ele conseguisse fugir. E como ele viu que eles estavam fugindo de lá, ele decidiu ajudar eles também. Longe da confusão, a Hirumi fala para ele olhar de novo o pescoço dela. Ele olha e repara que de fato tem marcas de mordidas ali. Só que ele fala que aquelas marcas são semelhantes com a que ele tem na mão, que a namorada dele mordeu ele, deixou as marcas, só que ela não tinha dentes, então não chegou a perfurar a carne dele. Aquele homem então, o Araki, ele fala que ele tá indo até a 5ª estação do Monte Fuji, que é um lugar que muitas pessoas estavam indo para lá. O Akari ele até explica que ele é um fotógrafo, ele tava ali no Monte Fuji também para tirar algumas fotografias, só que acabou não dando muito certo. No caminho também eles debatem sobre o que pode ter causado essa infecção. O Akari fala que ele ouviu várias fontes diferentes, só que nenhuma delas tem uma certeza definitiva. Umas falam que foi, por exemplo, um ataque terrorista, só que outras fontes, especificamente de um homem que ele é uma espécie de cientista maluco, diz que isso é na verdade um vírus alienígena. Quando eles estão indo para a 5ª estação do Monte Fuji, eles veem tanques militares de guerra, só que quando eles olham lá só tem sangue, então provavelmente todos estão mortos. E eles conseguem chegar até uma espécie de paisagem onde eles param para descansar um pouco. E é quando nós vemos o estado que a cidade está. E vendo tudo aquilo, o Hirumi fala que ver toda aquela fumaça tá dando uma espécie de fome nele, que ele tem vontade de comer tipo um churrasco ou algo assim. Isso até causa um momento de descontração ali entre ele e a Hirumi, que começa a rir de tipo, pô mano, o mundo tá acabando e você tá pensando em comida, fala sério. O Araki depois mostra no laptop dele um homem chamado de Kurusu. O Kurusu, ele é um homem que começou a meio que pregar essa ideologia de novo mundo, de nova era, e que quem fizer parte desse movimento vão ser os heróis. Ele fala que isso começou como um vídeo qualquer no YouTube, provavelmente era uma propaganda de algum filme. Só que o estranho é que ele começou a matar aquela pessoa do vídeo várias e várias vezes repetidamente, o que fez com que as pessoas começassem a considerar ele uma espécie de profeta, porque esse vídeo foi postado antes de toda a confusão. Eles então vão até uma espécie de loja que tem ali, de loja de conveniência, e eles começam a comer, eles bebem ali um pouquinho. O Hideo até fica um pouco assim preocupado, porque a Hirumi é menor de idade e ela tá bebendo bebidas alcoólicas. Só que ela fala que o mundo tá acabando, isso é o menor dos problemas que eles precisam se preocupar agora. No outro dia eles vão dormir, todo mundo dorme ali na van. E o Hideo, junto com o Araki, eles vão explorar outro lugar. O problema é que a Hirumi fica dormindo e nós percebemos que ela está infectada. Nós então vemos outros lugares do Japão onde a infecção começou a se proliferar muito mais rápido. E nesse meio tempo nós vemos nas redes sociais várias pessoas debatendo sobre esse assunto. E é quando um usuário de uma rede social começou a fazer alguns tweets, algumas postagens um pouco enigmáticas. O nick desse cara é Herói Sem Nome e ele começa a falar algumas coisas que estão acontecendo com ele.
Ele fala, por exemplo, que as pessoas mais ricas e famosas estão em um bunker, assim, meio que subterrâneo, extremamente protegidos e tal, e que até mesmo teriam um voo que iria levar elas para uma ilha deserta, onde eles não precisariam se preocupar com os infectados. Ele também fala que todos estão chamando os infectados de ZQN. Ele também fala que existem várias teorias de como esse vírus começou, só que a mais provável é que foi um vírus alienígena. Ele fala que essas pessoas que estão infectadas, não adianta você ficar batendo nela, dando tiro no peito e tal, você tem que acertar sempre na cabeça, que é onde vai de fato matar essas criaturas. Ele também fala que sente um pouco de pena das pessoas que são mais pobres, que não têm como se proteger, porque elas vão ser sempre as primeiras a serem sacrificadas para os ricos poderem sobreviver. Nós vemos várias coisas bizarras acontecendo em volta do Japão, pessoas se sacrificando quando percebem que estão infectadas. Nós vemos que o mundo está de fato colapsando. E depois de muito tempo, nós voltamos para o Araki e para o Hideo. Eles param o carro e veem que tem 3 infectados, então ele pergunta se o Hideo vai dar conta de matar eles, porque ele já deu conta de um. E é quando nós percebemos que a Hirumi sumiu, só que tem um saco preto no banco de trás do carro. E é dessa maneira que acabou o volume 5 de I Am a Hero. I Am a Hero ele continua muito interessante. Eu acho interessante que eles usam essa teoria, né, que muitas pessoas falam que há lugares muito gelados ou com a pressão atmosférica baixa, os zumbis evitariam esse tipo de lugar, porque danificaria o corpo deles de alguma maneira e tal, ou lugares mais quentes, a proliferação deles seria um pouco maior, saca? Então eu acho essa teoria bastante interessante que eles mexem aqui. Eu acho legal o jeito que eles estão trabalhando também sobre o que pode ter gerado esse apocalipse zumbi. Eles podem ter vindo de, sei lá, um ataque terrorista, bombas biológicas, que é um caso até, por exemplo, do Resident Evil, eles mexem com armas biológicas, os zumbis são armas biológicas praticamente, né? E tem também essa teoria de talvez um vírus alienígena, talvez, saca? É uma ideia interessante, tanto que o próprio The Walking Dead, quando o Robert Kirkman foi meio que dar a ideia, o start para a série começar, ele meio que deu essa ideia, falando que foi um vírus alienígena que foi solto na Terra e gerou os zumbis. Então, de fato, é uma outra teoria que é muito usada no universo assim, dos zumbis, como no geral, quando não foi um evento cósmico que trouxe zumbis de volta, como por exemplo em algumas obras do Lovecraft, ou não é uma pessoa louca que criou zumbis, como é no caso do Reanimator, que eu falei do Lovecraft, que tem essa premissa, um cara que descobre um soro de como trazer as pessoas de volta à vida, só que quando elas voltam, elas ficam sedentas por carne. Como eu falei no livro do Lovecraft aqui, Reanimator, ele trabalha com esse conceito de um cientista maluco que meio que conseguiu desenvolver um soro para trazer as pessoas mortas de volta à vida, só que elas meio que começam a ficar com um desejo insaciável por carne. É uma ideia, uma teoria que é trabalhada nesse livro aqui do Lovecraft, que é muito bom por sinal, rendeu até um filme, se não me engano. Mas voltando a falar do I Am a Hero, eles meio que jogam essas teorias, tipo assim, na sua cara, né? Eles falam, tem essas teorias, tem essas aqui, e também tem esse outro personagem que é o Kuruzo, que é um cara bastante interessante e intrigante também. Por mais que nós não vimos ele muito na história, a gente percebe que ele sempre esteve presente de alguma forma. Ele que vendia essa ideia de uma nova era, de um novo mundo, que todos vão ser heróis, é uma coisa que está plantada desde o primeiro volume, quando aquele assistente, aquele amigo do Hideo já começou com esse papo. Só que na hora que o Hideo viu, naquela hora, ele achou que o cara só estava surtando por causa de todos os eventos que aconteceram, né? O cara estava em um surto e ele começou a falar coisas sem sentido. Só que agora a gente percebe que não é tão sem sentido assim. Até porque o próprio Araki falou que esse cara já começou a falar esse tipo de coisa e postar aquele vídeo dele matando aquela pessoa antes da infecção acontecer. Então, será que esse cara talvez tenha iniciado o problema? Ou ele foi uma das pessoas que percebeu e começou a jogar essa informação na rede, só que todo mundo pagou ele como um cara louco? Tanto que ele até fala que o pessoal pensou que era só um trailer, propaganda de algum filme, alguma série do tipo, né? E uma coisa que é interessante é esse chat que volta e meia ele aparece no mangá, um chat de pessoas comentando sobre o que está acontecendo. E esse cara que se denomina Herói Sem Nome, ele comenta sobre todos os eventos, né? E nós sabemos, claro, isso não seria segredo para ninguém, se uma calamidade, uma crise dessa acontecesse, eu sei que seriam os primeiros a sacrificar as pessoas da classe média para baixo,
para eles poderem sobreviver. Tanto que eles falam, ó, eles têm uns bunker meio que próprio para eles estão indo para uma ilha meio que paradisíaca, onde não teria zumbi nenhum, eles poderiam viver a vida deles normalmente. Então é um pouco interessante assim essas teorias da conspiração. E o mais interessante, como que ele sabe de tudo isso? Porque pelo que dá a entender nas postagens desse herói sem nome, ele é apenas um garoto comum, sabe? Tanto que ele comenta que, pô, mano, tá tendo esse inferno, eu vou ter que ir pra escola ainda, sabe? Então você percebe que talvez ele saiba de alguma coisa, porque ele é o que mais meio que responde os comentários das pessoas, colocando algumas espécies de respostas ou soluções para as perguntas deles. Esse nome mesmo, ZQN, é ele que diz que as pessoas estão chamando os infectados assim. E ele meio que afirma que a causa desse apocalipse zumbi é um vírus alienígena. Não é igual aos outros que falam, ó, tem essas teorias aqui. Ele meio que afirma. Então talvez será que de fato foi um vírus alienígena? Ou é meio que um bait? Tipo no caso do The Walking Dead que eu comentei, era um bait, saca? O Robert Kirkman meio que jogou essa ideia e depois ele simplesmente descartou. Era só um bait para ele conseguir publicar a série dele. Talvez seja isso? Não sei. Na verdade eu sei. Mas eu não vou falar para vocês. Espera chegar a hora certa. E o mais tenso de tudo agora é que provavelmente a Hirumi morreu também, porque foi um caso parecido dela com o Hideo, né? O Hideo ele foi mordido pela namorada, beleza, a namorada tava sem dentes, então não conseguiu perfurar a carne dele. Só que as marcas ainda estão na mão dele, ou seja, de alguma forma aquilo meio que, sim, penetrou de alguma forma a carne dele. Da Hirumi também, de um bebê devia ter, sei lá, vamos lá, no máximo 1 ano, 2 anos, talvez ele tenha até dentes, eles até comentam, pô mano, foi um machucado, mas não foi tão profundo, então de boa, tanto que ela lava e parece que ficou de boa. Só que não, a infecção de fato pegou ela. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês estão achando de I Am a Hero? Vocês estão gostando, vocês querem que eu continue trazendo a história dele? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.